Olá a todos e a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse primeiro simpósio de resíduos, inovação e sustentabilidade. Eu gostaria de antemão de agradecer a organização desse evento e parabenizar pela iniciativa desse evento, porque é uma temática que nos concerne a todos. Então, gratidão à ANAP, a Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista e do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOeste. Agradecemos e estamos sempre juntos, né, na busca de dialogar, de refletir sobre essas temáticas. E gratidão também aos participantes do seminário, em especial a vocês que estão comigo e que vão participar nesse momento do evento, ou mesmo depois do evento, cada um no seu tempo. Porque nossa proposta realmente é dialogar sempre com essa temática e buscarmos essa relação que nós temos com ela, para que a gente possa se sentir parte dessa solução. Então, eu vou me apresentar, eu sou Eulaide Araújo, mas a minha apresentação eu vou fazendo à medida que nós vamos nos conversando, dialogando durante esse momento. E eu gostaria, sim, de convidar para esse diálogo, para essa conversa aqui comigo, de dividir em alguns momentos essa minha fala. A primeira delas até porque, né, além de ajudar no diálogo e na reflexão e na interação também, essa temática que é trazida no seminário e os seus eixos, ela me interpela durante as minhas pesquisas e também durante a minha tese de doutorado, principalmente. Então, assim, nesse primeiro momento, eu vou dividir em três momentos, né? No primeiro momento, eu gostaria de trazer o olhar da gestão compartilhada, que é a minha proposta aqui nesse diálogo com vocês, essa gestão compartilhada dos resíduos sólidos, trazendo a partir das minhas pesquisas realizadas, né, até hoje, desde o mestrado, mas eu vou focar sobretudo o que se refere à minha pesquisa de doutorado, né, que é do ato de abandono do lixo ao compartilhamento de responsabilidade na gestão dos resíduos sólidos, onde o campo de pesquisa foi Brasil, apesar de eu ter realizado a minha pesquisa na França, e a gente utilizou, né, aplicou na cidade de Fortaleza. Então, por se tratar de uma pesquisa inter e transdisciplinar, ela me possibilita esse olhar sistêmico desse processo. Esse é o nosso primeiro momento, e no segundo momento eu gostaria de trazer um pouco a continuidade dessa pesquisa, né, no que é no meu pós-doc, de forma que a gente compreenda a pesquisação enquanto um agir coletivo, e na busca dessas ações que possam ajudar a entender o processo de construção coletiva, mas também dessa integração entre a teoria e a prática, a qual eu defendo bastante, onde a ciência dá sustentação à prática de forma contínua. E no terceiro momento, eu gostaria de, no final, apresentar para vocês uma proposta de ação que foi construída a partir dessa relação teoria e prática, como uma busca de um caminho para uma política pública que possa se referenciar e dar base para essa gestão compartilhada dos resíduos sólidos. Então, eu gostaria, então, de compartilhar nesse momento a minha alegria de estar trazendo para vocês esse diálogo. Então, vou apresentar aqui um slide para que a gente possa facilitar a nossa comunicação. Então, assim, voltar a falar da minha pesquisa de doutorado, né? É muito importante dizer, né, que assim, a minha pesquisa foi apoiada pela CAPES no Brasil, Ministério da Educação. Eu fiz como convite no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas, que é uma escola de engenharia na França, na Universidade de Lyon, junto ao laboratório EVS, que é Ambiente, Cidade e Sociedade. E no Brasil, eu estava isso foi realizada a minha pesquisa no período de 2013 a 2018, foi a minha pesquisa,
e com o Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental, né, na Universidade Federal do Ceará, junto com a professora Zulmira Bonfim. Então, esse título, para mim, né, me leva aí na base de compreender de onde vêm essas responsabilidades, né? E, ao mesmo tempo, de dizer que é possível, sim, essa gestão compartilhada. Então, nesse momento, eu estou como pós-doutoranda na Universidade de Fortaleza, na Unifor, no Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambiente, né, o LERA, e, nesse sentido, hoje eu atuo diretamente enquanto consultora, né, em comportamento socioambiental, e buscando essa relação, mas também buscando essa prática, né, no sentido de manter a pesquisa junto, né, de forma que a gente possa vivenciar esses processos pesquisados. Então, assim, voltar a falar da minha tese, é importante lembrar, vou lembrar aqui, para que a gente possa entender no final de onde veio a minha proposta, naquele terceiro momento, onde eu vou mostrar a ação. Então, assim, a problemática que a gente traz, que eu acho que é uma realidade, quem trabalha nessa relação com os resíduos sólidos, eles sabem que existem, né, é uma realidade complexa, é uma problemática complexa. E nós focamos, né, no ato de abandono no espaço urbano dos resíduos sólidos, buscando identificar, né, como objetivo, principalmente, identificar quais eram os circuitos, né, entre os sistemas formais e informais que existem na cidade de Fortaleza, e várias cidades, na verdade, porque, assim, além de Fortaleza, eu visitei outras cidades, né, como São Paulo, Rio, e algumas cidades também no interior do estado e no Nordeste, para poder complementar, para me dar ênfase a essas análises no final. Onde a gente pudesse identificar, né, descrever esse circuito do sistema formal e informal, onde eu pudesse identificar quais as condições que levariam às responsabilidades compartilhadas. E a nossa hipótese era que existe uma lacuna entre as visões dos discursos institucionais, de um lado, e as práticas dos habitantes, de outro. Quer dizer, foi uma pergunta, uma hipótese que a gente se perguntou, né, nesse processo. Uma outra problemática nesse sentido, nesse circuito dos resíduos sólidos, com relação às políticas públicas e ao sistema informal, nós nos perguntamos, pelo fato de eu ter uma experiência desde 2006 com os catadores, qual o espaço dos catadores nesse circuito na gestão dos resíduos sólidos, onde nós buscamos destacar o comprometimento ou desengajamento das autoridades públicas e dos habitantes com relação a essa categoria de atores sociais. Então, a hipótese era que qual o papel, né, dos atores informais é levado em consideração. E, por último, a gente trouxe o ato de abandono em si mesmo, né, dos resíduos sólidos nos espaços humanos da cidade de Fortaleza, lembrando que Fortaleza fica no estado do Ceará, né, para algumas pessoas que possam estar nos escutando, região Nordeste, nós somos a 5ª cidade do país, no Brasil, e aí a gente trouxe, né, o ato de abandono como uma forma, né, sobretudo, de fazer essa pesquisa intertransdisciplinar, onde a psicologia ambiental ela fazia referência, né, e trazer essa relação. Nossa proposta é nesse sentido de analisar a relação com os resíduos, o ambiente e os comportamentos de rejeições, as percepções e os significados. Então, a gente trouxe, nesse caso, a gente viu, né, buscou a percepção do lixo pelos habitantes e atores sociais, o que seria possível para mudar este comportamento. Então, a nossa base da abordagem interrelações, nós trouxemos o lixo, né, enquanto objeto de estudo, deixando claro que, assim, é algo que eu, apesar da minha pesquisa ser intertransdisciplinar, desde o início eu tenho o lixo como objeto de pesquisa, né, para que eu possa entender essa inter-relação entre os resíduos, o indivíduo e o ambiente. Então, para isso, nós trouxemos o nível político organizacional, as leis, o sistema,
A nível espacial, a questão urbana, regional, bairros, o território como um todo. E a nível psicossocial, os comportamentos e as percepções. Então, foi nesse sentido que a gente delimitou um pouco a nossa pesquisa, onde o ato de abandono do lixo nos espaços urbanos, nessa relação lixo, indivíduo e ambiente, ela pudesse trouxesse fundamentos teóricos e conceituais principais que pudessem nos nortear. Então, nesse sentido, a gente traz a psicologia social e ambiental, a geografia, e eu destaco aqui a rudologia, né, que foi realmente o que me motivou a fazer essa pesquisa fortemente fora do Brasil, que através do Jean Gouillet, quando nós tivemos a oportunidade de encontrá-lo, a rudologia é a ciência do lixo, a ciência de la poubelle, e isso me encantou pelo olhar sistêmico que ele dá ao objeto lixo e por este olhar sistêmico a essas relações que existem para compreender esse processo. Trazemos a antropologia e as ciências da educação e trazemos a sociologia e política e o urbanismo como base, né, teóricos que pudessem nos ajudar. Então, como eu falei, o Jean Gouillet foi um deles, e outros também, o Moser, o Poe, o Stockton, todos puderam, o Damasio, enfim, eu não vou entrar em detalhe hoje nessa apresentação dos fundamentos teóricos e conceituais, mas vocês terão a oportunidade de se aprofundar, caso tenham interesse, né, futuramente, em ter isso como fundamentos teóricos de suas pesquisas. Então, assim, para realmente atingir essa proposta, nós tivemos realmente que nos nutrir e pedir ajuda aos métodos, um multimétodos, né, onde nós utilizamos entrevistas, questionários, a cartografia, né, que nos ajudou com o mapeamento, os vídeos, as imagens, de um modo geral, vídeos de foto e muitas observações. E nós tratamos, então, com o SPSS, a técnica do discurso do sujeito coletivo e o QGIS, né? Então, nesse sentido, pela sua complexidade, é importante que as pessoas que pesquisam nessa área estejam abertas para essa possibilidade de multimétodos que ajudem nessa compreensão. E a gente teve, assim, vários resultados, mas eu vou citar hoje aqui os principais deles da minha pesquisa para poder a gente fazer esse elo de compreensão das nossas falas que nós escolhemos conversar com vocês hoje. A primeira delas foi a realização de diagnósticos dos 2 sistemas de gestão. Então, não tínhamos, né? Então, a gente teve que realmente fazer esse diagnóstico do sistema formal e informal existente na cidade de Fortaleza. O segundo resultado foi a identificação de mecanismos de alavancagem de ações e potenciais, porque nosso propósito era exatamente ver como era que a gente podia buscar, esses mecanismos a partir da pesquisa. O terceiro ponto foi realmente a cartografia dos pontos de lixo e suas análises, trazendo concretamente uma ferramenta de estudo, que é o mapeamento psicossocioambiental, que eu vou, inclusive, podemos falar mais na frente sobre esse mapeamento, que nós já aplicamos, né, para validar, e estamos aplicando em alguns territórios para que a gente possa ir adaptando para melhor avaliar no momento de intervenção socioambiental. E, por último, a definição de uma condição imperativa da evolução dos resíduos sólidos, que é exatamente a minha proposta prática, né, que foi levado a construir depois da minha tese. E assim, falando brevemente, eu não vou entrar em detalhe, até porque se trata de apresentar aqui, de mostrar de onde veio essa possibilidade de ver essa compartilhar, né, da gestão dos resíduos sólidos, compreender esse processo complexo. Nós identificamos, quando eu falo de diagnóstico, nós identificamos, né, que existe esse sistema formal, isso é uma realidade de qualquer cidade, existe um sistema formal que acontece de atores sociais, que é a gestão dos resíduos sólidos. Geralmente no Brasil nós estamos focando na gestão municipal, né, com a parceria do Estado, mas também principalmente a questão do município. Hoje no Brasil, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela prevê, né, esse sistema formalizado, que é de responsabilidade dos municípios. E Fortaleza,
A gente teve a oportunidade de ver como funciona o sistema, né, para ver esse diagnóstico, mas também ver como é que funciona os serviços da coleta domiciliar em Fortaleza. Então, aqui, lá em 2017, a gente já encontrava, né, algumas possibilidades de valorização do lixo, né, como os ecopontos, e a participação, né, dos catadores nesse processo. E aí a gente encontra também nesse processo o sistema informal. Então, é muito importante a gente estar atento a esses dois sistemas, que é algo que é comum em qualquer localidade, em qualquer território. Então, nós detectamos aqui, junto aos nossos resultados de entrevistas, nós identificamos a economia circular, que ela está implícita dentro desse sistema informal, né? E essa circulação dos resíduos sólidos em Fortaleza, ela se dá de forma que a gente entenda, né, que existem várias formas de recuperação. Os catadores, por exemplo, eles estão nessa circulação dos resíduos sólidos, eles mesmos em si, eles têm várias possibilidades, né? Desde a interação com a coleta seletiva solidária do decreto 5.940, mas que ela não acontece de forma sistematizada em todos os órgãos públicos, que é uma coleta que deve ser realizada por todos os órgãos públicos e que deve ser destinado o material dessa coleta para os catadores, mas nem todos fazem, né? Tem a coleta de materiais recicláveis em residências, condomínios, comércios, né? Tem a recuperação de materiais recicláveis nos lixões a céu aberto, que ainda existe, né? E a recuperação de materiais recicláveis nas ruas, e além da recuperação, no caso de Fortaleza, né? Existe uma recuperação de materiais recicláveis no transbordo de Janguruçu, que foi o que nós identificamos em 2017. Além disso, existem várias iniciativas. O que a gente pôde perceber é que a Fortaleza, eu acho que em várias cidades também, a gente viu em outras que a gente visitou, mas como eu estou falando de Fortaleza, é um berço de iniciativas que ocupa esse espaço da gestão pública do sistema formal. Então, são muitas iniciativas, desde de empresas, desde individuais, escolas, enfim, são várias iniciativas que vai ocupando esse lugar, né, da valorização dos resíduos sólidos. E aí é muito importante aqui, como a gente escutou os habitantes, né, de entender que o consumo ele parte dos habitantes para que isso tudo, para que haja essa circulação. Então, nós a batizamos aqui, né, da economia circular do sistema informal, e que ela existe, né? Mas que ela é fortemente uma base para a economia circular. E quanto ao outro ponto dos resultados, que são alavancadores e potenciais, é muito interessante, a gente traz os níveis de análise do socioespacial, uma adaptação que eu fiz na minha tese, né, do MOSEC, onde a gente traz na cidade de Fortaleza o que seria potencial, o que seria alavancador, né? No nível 1, nós temos a expressão pelos habitantes de afetos, que eu qualifiquei como potencializadores na minha tese. Quem for ter acesso à tese vai ver de forma mais detalhada. No nível 2, né, que é o nível mesoambiental, ou seja, os ambientes de aproximação, a gente vê que uma minoria significativa de habitantes revela uma motivação específica com relação à gestão do lixo, ou seja, as iniciativas que eu falei, pessoas que já fazem sua separação, pessoas que já têm alguma ação de sua compostagem caseira, e isso faz com que seja um potencial e um alavancador dessa proposta, né, maior da gestão compartilhada. E também no nível 3, que é o macroambiente, nós temos a lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e outras que complementam, que dá esse arboço de potenciais, né? Porque uma vez que nós estamos institucionalizados, né, que é o caso da PNRS, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, isso favorece, né, influencia as iniciativas locais e as cobranças, né, dos habitantes e da gestão em si mesmo. E o nível maior, né, que é o ambiente global, que é a Agenda 21, conferências, ONU, ODS, né,
e a Agenda 2030, né, que não está aqui, mas que nós temos a Agenda 2030. Ou seja, todos esses alavancadores e potenciais eu considero aqui, né, como um rumo a uma responsabilidade compartilhada da gestão dos resíduos sólidos, se nós queremos, de fato, mudar essa realidade. E nessa identificação, eu reforço aqui que o sistema formal e informal, isso foi feito em 2018, né, quando eu estava, mas hoje a gente sabe que já teve nessa nova gestão federal, do governo federal, a gente já tem novas situações, mas que aponta e reforça mais ainda esse rumo a essa responsabilidade compartilhada. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, no sentido de que a gente possa entender, né, que eu trago na tese os resultados, né, como essa possibilidade de mudança do negativo rumo ao positivo, onde haja essa ressignificação do lixo em resíduos sólidos. Então, isso a gente encontra, né, na nossa tese, como resultado, 4 categorias de significado do lixo, onde o rejeito é um problema social, né, onde o positivo, o resíduo sólido é um recurso financeiro e um bem comum. Então, esses afetos e desafetos na relação do objeto lixo, onde a gente encontra os pontos de lixo, os afetos negativos, o resíduo sólido e sua valorização, e os afetos positivos, né? Então, esse processo é o que a gente vai buscar compartilhar com vocês, de forma que a gente acredita, né, que existe essa possibilidade dessa transformação. Então, a outra que a gente fala nesse rumo ao positivo é o que a gente falou, né, lá nos resultados, que existe, assim, já 38% na cidade, isso hoje nós temos muito mais, que eu vou conversar com vocês sobre 2003, né, 2023, desculpa, que é onde a gente atualizou um pouco, né, esse processo, então aumentou muito mais essa possibilidade desse potencial existente. Mas ainda tem 60,4 habitantes que não se refere, não se sente implicado. Os catadores, por exemplo, se você vê, eles, de forma comportamental, eles já agem, né, de forma positiva, né? E os próprios deposeiros também. Ou seja, deposeiros são aquelas pessoas que nós trazemos aqui que fazem a comercialização junto aos catadores dos materiais que têm o valor comercial. E aí a gente traz o terceiro ponto, né, que foi do ato de abandono dos resíduos sólidos no espaço público, a uma gestão coletiva, onde a gente traz, e hoje nós transformamos, como eu falei, o mapeamento e análise psicossocioambiental dos atores sociais, e a gente não vai talvez aprofundar aqui, mas é importante que eu deixe claro que esse mapeamento, a gente vai mostrar uma experiência do que a gente fez durante essa nossa conversa. E, finalmente, eu vou apresentar para vocês, né, essa realidade através de um pequeno vídeo para a gente compartilhar, para favorecer aqui a nossa conversa. Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, de forma que a gente compreenda um pouco essa análise que eu faço da relação do ato de abandono, para a gente fechar essa primeira apresentação, essa primeira relação com a tese. Nós identificamos 4 estágios nos hábitos de abandonos de lixo no fluxo urbano. O primeiro deles é o objeto deixado na lixeira da sua casa, empresa ou organização. E nessa primeira etapa, observamos o exato momento em que o lixo é formado e onde um destino é atribuído a ele. O segundo estágio é o objeto abandonado aleatoriamente no espaço urbano, seja por residentes ou por empresas. Nessa etapa, os resíduos são abandonados mais longe de casa. O terceiro estágio é o objeto abandonado por catadores e ou deposeiros por não ter valor econômico para eles. De fato, a relação entre os usuários e seus resíduos não é a mesma dos catadores,
que coletam resíduos abandonados por razões econômicas. O quarto estágio é o objeto abandonado pelo serviço público quando não há local adequado e os resíduos continuam sua vida a céu aberto ou em aterro sem tratamento adequado. A partir de dados oficiais, nós mapeamos 1.788 pontos de lixo ou depósitos selvagens. Neste mapa, podemos verificar esses pontos vermelhos. E eles são encontrados em todo o território do município, mas estão desigualmente distribuídos. Alguns bairros têm muito poucos depósitos selvagens, como é o caso da área central da cidade e dos bairros da costa. Isso pode ser explicado pelo fato de serem áreas com alto potencial turístico e que a questão dos depósitos selvagens é levada mais em conta pelas autoridades públicas. Então, nesse mapa, a gente prova a existência de um grande número de depósitos selvagens espalhados por toda a cidade. Podemos, assim, afirmar a realidade do ato de abandono e suas consequências, como a poluição visual e ambiental, que eles representam e a escala da questão dos resíduos sólidos urbanos. Nós podemos encontrar vários tipos de pontos de lixo ou de depósitos selvagens no espaço urbano, onde são locais poluídos por resíduos de todos os tipos. E aí a gente, então, pôde identificar que, dentre esses tipos e esses locais, nós localizamos alguns depósitos selvagens que são crônicos. O que eu chamo de depósito selvagem crônico? É que mesmo que você faça uma revitalização naquele espaço, as pessoas continuam viciadas a utilizar esse local para jogar e destinar o seu lixo. Em vários países, no Brasil e em Fortaleza, que é onde nós concentramos nosso estudo, não é possível afirmar que o resíduo é considerado parte de um todo e que todo produtor está ciente de seus efeitos prejudiciais ao meio ambiente. O primeiro dos problemas não resolvidos é a persistência de lixões ilegais onde esses resíduos são abandonados. Então, como a gente pode observar e ver nesse vídeo, o fenômeno do ato de abandono no espaço urbano é algo grave, mas, ao mesmo tempo, vocês viram que eu chamo de depósitos selvagens, exatamente porque não foi só uma questão de tradução, né, do português para o francês, mas também da necessidade da gente ir na fonte, na origem, e transformar esse depósito selvagem, em solução, o próprio depósito selvagem, ou seja, ele não existe, né? Ele não existe, na verdade. E dentro desse depósito selvagem, a gente vê comportamentos e atitudes, né, que podem ser mudadas. 80% dos resíduos encontrados no depósito selvagem, ele pode ser reciclável, ele pode ser valorizado. Mas o que acontece? Uma vez que ele esteja ali, ele já não pode mais, ele realmente vai ser um rejeito, além de problemas de saúde pública. Então, ele provoca muitas outras consequências, tá? Então, eu gostaria agora, assim, de compartilhar com vocês algo assim, eu disse que a minha pesquisa foi feita em 2017, terminei em 2018, mas que a gente deu continuidade a partir nossa pesquisa, pós-doc, né? E aí a gente fez uma experiência recente. E nessa experiência recente, antes de começar essa intervenção em algumas comunidades, eu fiz questão de visitar de novo, de fazer uma visita, né, à Fortaleza para ver se depois, 8 anos depois, né, se como era que estava a situação. E, de fato, apesar de terem aumentado as iniciativas, inclusive públicas, né, de ecopontos, de reciclagem, de melhoria nos galpões junto aos catadores,
a problemática continua, né? Quer dizer, existe uma lacuna, como a gente falou no início, que exige uma intervenção mais de política pública mesmo. Então, eu vou compartilhar com vocês essa visita que foi feita agora, esse ano, em fevereiro de 2023, que confirma essa questão da existência ainda dessa problemática. O estudo do ato de abandono de resíduos ele é super complexo do ponto de vista das ciências humanas e sociais, porque ele abrange comportamentos que não são socialmente aceitáveis. De fato, são comportamentos de abandono, são comportamentos desviantes, no sentido de que não são recompensadores. As pessoas não dizem abertamente, eu abandono, eu jogo fora. Então, a conclusão desse estudo são claras. A geração do que eu chamo depósitos selvagens ou pontos de lixo, termo utilizado, empregado pela prefeitura, no caso da cidade de Fortaleza, é uma realidade. O lixo é ainda mais amplamente abandonado do que separado, classificado e reciclado. Então, assim, a gente pode, pelas imagens, se vocês forem ver com calma, a gente encontra, inclusive, pontos de lixo ou depósitos selvagens, mesmo diante das escolas. A gente tem uma experiência interessante para falar, que nós não vamos mostrar aqui, mas aí me veio agora para falar. A gente criou, durante nosso pós-doc, uma disciplina, né, as inter-relações da psicologia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e daí a gente pôde ter a participação de muitos pesquisadores da educação, no caso de Fortaleza, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e a gente, com isso, a disciplina, a nível de metodologia, ela provocou essa teoria e prática junto, e nesse sentido, teve já uma diretora de escola que conseguiu transformar essa realidade. Eu só abri esse parêntese aqui para dizer que é importante, quando a gente sensibiliza, mobiliza,
a gente consegue uma implicação ou apropriação desse espaço, mas também uma apropriação desse problema como seu. E aí a gente encontra a solução. Então, me lembrei agora, é importante colocar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora uma experiência que para nós foi um micropiloto, né, do projeto que eu vou apresentar para vocês, né, da propostas, onde a gente possa entender que mesmo numa situação bem crítica, que é o caso de transformar um lixão, né, em um local, a gente possa realmente ter que compartilhar. Se a gente quer fazer, tem que realmente fazer o processo de forma participativa e que essa construção seja coletiva. Então, vou apresentar brevemente aqui para a gente ir começando a finalizar essa segunda parte, né, da experiência para vocês. Nós tivemos a feliz possibilidade de vivenciar na comunidade de Pantanal, no Bom Jardim, um exemplo de ressignificação dos objetos, ou do objeto lixo, onde, a partir da promoção da comunidade e de todos, um trabalho focando a apropriação desse espaço e automaticamente a conscientização ambiental de uma forma concreta. A visibilidade da transformação de um ponto de lixo, de um espaço onde ele não tinha aparentemente vida, um espaço onde eles trazem todos os dias na visibilidade das pessoas que ali habitam, lixo, rato, baratas, odor, tudo que a gente pode imaginar. E a transformação se dá de forma pessoal, individual, pela necessidade do bem-estar e de uma convivência coletiva. Então, isso é o que motiva essa transformação. E este processo de construção coletiva, ele vai se dando de forma progressiva, e essas relações de afetos com as pessoas que moram na comunidade, naquele local, ela começa a se tornar uma ação afetiva, mas também de valorização da própria pessoa, da própria comunidade, do próprio bairro. Então, o processo das oficinas, quando elas são realizadas de forma coletiva, por todos da comunidade, decididos por ele, de acordo com essa necessidade deles, favorece então essa convivência comunitária. E um dos primeiros aspectos nas comunidades é a vivência para se aceitar as diferenças e decidir de forma participativa. Esse processo potencializa de transformação de um espaço urbano. O que era visto como um espaço abandonado, onde o lixo tomava conta, esse espaço passa para um espaço onde a vida existe. Esse espaço passa a ser parte do cotidiano das pessoas, de um lugar onde elas possam acordar e sentir-se bem, além dos impactos que nós com certeza já detectamos, que é a questão da saúde, da redução de doenças, e isso realmente leva a gente a acreditar nessa possibilidade da expressão coletiva, da forma que eles fazem as coisas acontecerem, e que essa transformação seja também um aspecto buscando a sustentabilidade, não somente a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade da vida. Eu gostaria, assim, de ressaltar nesse vídeo, de dizer assim, primeiro, esses vídeos, eles estão todos no meu canal YouTube, completos, tá? Eu peguei algumas partes para ajudar aqui na compreensão desse processo, dessa nossa fala hoje. E nesse sentido, dizer que, para mim, por exemplo, essa experiência faz mais ou menos hoje, faz uma semana que eu estive recente lá, nesse local, que é muito importante a gente, como pesquisador, acompanhar esse processo de evolução. E aí a gente
teria muitas coisas para falar aqui de experiência, mas vocês podem ou visitar o nosso canal e ver as demais experiências que a gente fez, né? Para a gente não ficar muito tempo aqui. Mas, assim, o que eu gostaria de ressaltar é que a pesquisação e intervenção, essa investigação participativa, você tem que acreditar. Porque se você não acredita no potencial existente, inclusive nas piores da situação, que foi o caso do Pantanal, que é um bairro, é um território, é um bairro que a gente estava invisível, né, nesse processo maior da gestão pública, e ele hoje é modelo. Então, eles criaram o movimento do Pantanal em Ação, e a partir daí, né, a gente pôde também, vocês podem também ver esse trabalho no Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, né, que está na IVEN também. Tem várias, tem toda uma compartilhar dessas experiências, né, nesse congresso que aconteceu recente também, agora em setembro, mas vocês podem entrar, que é o CIAS. E então, mas afirma, fazer pesquisa, investigação participativa, significa que você tem que ter paciência, tem que acreditar e também ver possibilidade de soluções. Então, essa ressignificação do objeto lixo, é isso que a gente traz da importância para entender como é que eu vou fazer, compartilhar essa gestão. E aí vocês podem ver também nesse vídeo que a gente teve que implicar todos os atores sociais, prefeituras, do sistema formal, como a comunidade, como os dois sistemas se integraram para que a gente pudesse acontecer a coisa. E, principalmente, a universidade. Então, assim, hoje é uma comunidade que está servindo de base também para estágios, né, para outras pesquisas, inclusive de doutorado. Então, assim, é dizer que esse processo é um processo progressivo de fato. Mas essa experiência de pesquisa que fizemos agora no meu pós-doc, ele me levou de forma mais afirmativa, a apresentar esse sistema, né, o sistema que a gente vai apresentar aqui para vocês agora, que a gente não surgiu do nada, surgiu de todo um processo de pesquisa para se a gente pudesse chegar a essa proposta. Então, vou apresentar aqui agora para vocês a nossa proposta de política pública nessa gestão compartilhada dos resíduos sólidos. Eu agora me permito me apresentar um pouco mais, né? Como eu disse que ia fazer a minha apresentação no processo da nossa conversa, para mostrar também que um outro aspecto importante é que quando se trabalha com essa questão da sustentabilidade, a questão dos resíduos sólidos, pela sua complexidade, como eu falei lá no início, exige, né, esse olhar e essa vivência sistêmica dos processos. Então, você tem esse olhar inter e transdisciplinar a partir da vivência, né, de campo, da pesquisa, nas relações com outras disciplinas que a gente não consegue entender sozinhos. Então, eu coloquei aqui na minha apresentação só para mostrar para vocês o que é isso que eu estou falando. Então, assim, eu venho de uma formação, eu sou educadora, né? Fiz o meu mestrado em psicologia, fiz o meu doutorado em geografia e planejamento urbano, numa escola de engenharia, e de repente eu trabalho com a biodança, que é uma proposta de desenvolvimento pessoal, né, que traz o paradigma biocêntrico como a vida no centro. E então, tudo isso vai alimentando e dando referência para essa construção. Então, hoje, a gente quer apresentar agora para vocês o Sistema Unificado de Gestão dos Resíduos Sólidos, né? E a metodologia do laboratório, tudo isso a gente transforma em laboratório vivencial de aprendizagem, que é a metodologia, e é isso que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês, como algo que possamos dizer e afirmar que
nós podemos sim fazer a gestão compartilhada, mas ela tem que estar estruturada de forma metodológica, mas também de crença, de motivação. Então, assim, criar esse sistema unificado de gestão dos resíduos sólidos, como vocês compartilharam comigo durante todo esse processo, quer dizer, uma tese que dura 5 anos, um mestrado que dura 3 anos, as várias experiências que vêm desde 2006 junto aos catadores, as experiências com as comunidades, vai realmente, né, com a gestão pública, vai te alimentando e te dando um base. Então, trazer a vida no centro do planejamento urbano, para mim, é compreender, né, o planejamento urbano como um espaço para um caminhar coletivo, a partir da aplicação desses sistemas, que a gente está chamando de SISUNE. E o laboratório, que é o LAVIA, o Laboratório Vivencial de Aprendizagem, são complementares e, ao mesmo tempo, se potencializam entre eles. Então, a gente tem nesse programa, nesse sistema, tem como objetivo articular e conectar os diversos atores sociais, locais, formais e informais, implicados na gestão dos resíduos sólidos, na reorganização e integração de suas práticas, proporcionando um reaprendizado que resulte na remodelagem da relação dos atores sociais locais, como o lixo, né, com o lixo, mas também promover ações que sejam sustentáveis. Falar de sustentabilidade sem vivenciar essa mudança, né, desse comportamento, inclusive do próprio gestor público, fica difícil nesse modelo do que nós propomos. Então, por isso que a gente diz que ele se dá de forma progressiva, né? E a gente relaciona isso ao cuidado e proteção à vida e ao ambiente como um todo. Ou seja, o objeto lixo, ele é esse elo, né? Esse elo, né, de transformação social, onde a gente possa, né, transformar, né, ele enquanto um vetor para que possibilite essas nossas relações e essa mudança de comportamento. E quando a gente fala disso também, a gente vai estar tratando do lixo, né, do objeto lixo, os resíduos sólidos na comunidade, a partir do SISUNE, mas a gente vai estar mexendo com toda a mentalidade, o comportamento das pessoas implicadas com o todo, não só com o objeto, mas aí entra a água, a eletricidade e todo esse processo. Então, assim, eu gostaria, assim, eu fiz esse desenho aqui que pudesse representar um pouco, né, esse programa, que é a vida no centro do planejamento urbano e rural. Hoje eu acrescentei rural, até porque hoje não se pode mais pensar em gestão e planejamento urbano sem pensar o rural que concerne às municipalidades. Então, assim, tudo isso que a gente falou, ele está focando essa mudança de comportamento para a cultura de proteção à vida e ao ambiente, trazendo ações sustentáveis, onde tudo isso que a gente falou durante nossa fala, né? Onde saímos de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, implicando todos os atores sociais, buscando esse agir sustentável na aplicação e na integração desse sistema formal e informal. E aí, assim, para ver a seriedade também do processo, nós registramos como direitos intelectuais, direitos pedagógicos, didáticos, nós hoje somos registrados no INPI, é um investimento alto, né, dizer para as pessoas que assim, isso investe, né, é um investimento não só intelectual, mas também financeiro, mas hoje nós estamos certificados, né, com registro de marca, tanto do todo o material, como do SISUNE, como do LAVIA. O gestor público, os participantes desse processo, nós primeiro trazemos os gestores públicos, técnicos, engenheiros ambientais, administradores, todos que estejam vinculados às prefeituras e demais profissionais individuais interessados. Nesse primeiro momento, nós estamos priorizando os municípios até 50 mil habitantes. No entanto, né, pela nossa experiência atual em Fortaleza, nós vimos que é uma metodologia, essa experiência que a gente mostrou para vocês, que nós podemos aplicar em bairros, em condomínios, né, em cidades, mas também em organizações maiores. E então, assim, o objetivo maior é essa organização, essa implicação e essa integração de todos os atores sociais dos dois sistemas.
Então, por isso que o método ele é reflexivo, dialógico e vivencial, né? Tendo esses fundamentos centrados no paradigma da vida. Então, assim, a gente pensou em toda uma estrutura, né, que pudesse trazer a metodologia participativa, mas também ela fosse progressiva, mas também ela pudesse ajudar as pessoas implicadas nesse processo. Ou seja, na metodologia, a gente trabalha com as próprias pessoas que vão participar da formação, né? Onde a gente possa ter essa base de mudança comportamental, de mudança de hábitos, né? Mas também pudesse, nessa construção coletiva, né, e conjunta, buscar essas soluções capazes de transpor um ciclo vicioso para instaurar um ciclo virtuoso, com a aplicação desse sistema. Então, o sistema ele prevê todos esses aspectos. E nela prevê essa metodologia estruturada, né, por meio do LAVIA, do laboratório, tendo o território em questão como um espaço de construção progressiva, como se espera, né, em qualquer tipo de oficina de aprendizagem experimental. Então, assim, a gente considerou na sua estrutura metodológica e pedagógica, tivemos uma organização desse processo, né? Como se trata de um laboratório, a gente trouxe, uma formação intensiva e, ao mesmo tempo, essas pessoas têm que estar disponíveis para aplicar, é uma formação teórico-prática. Então, a aplicação do SISUNE em atividades locais, ele exige uma dedicação nesse processo formativo que prevê 5 meses de formação e, ao mesmo tempo, de aplicação. Por isso, exige mínimo 6 horas semanais de dedicação dos gestores públicos ou das pessoas que estão implicadas. Então, a nossa estrutura básica é essa, de 5 meses, com 65 horas de formação, mas que a gente prevê todo esse processo de acompanhamento individualizado de cada município, de cada local. A gente prevê no final as perspectivas do programa, a vida no centro do planejamento urbano, com a aplicação do SISUNE. Os atores sociais, eles têm condições, são capazes de propor um modelo local de organização de todos os atores envolvidos no sistema formal e informal, na gestão dos resíduos sólidos, e suas conexões e integração. Então, você deve estar se perguntando como é que isso funciona. Como o processo é vivencial e depende das pessoas que estão participando, a metodologia ela é toda estruturada para que isso aconteça. De uma forma ou de outra, isso acontece. E ainda por cima, ela é sustentável. Uma vez que a pessoa mude, ela vai realmente, não só como gestor, mas também como habitante, que na maior parte os gestores públicos são habitantes dos municípios, ele vai conseguir perceber essa mudança e essa transformação. As ações, né, delinear essas ações coletivas, né, e organizadas para a gestão dos resíduos urbanos em função da articulação dos atores formais e informais, onde a gente começa a integrar essa gestão pública local. Favorece o conhecimento e a reflexão de temas que impactam no comportamento das pessoas e a importância da unificação local dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos. E também a gente, claro, naturalmente, a gente vai estar aplicando, né, e orientando e apresentando instrumentos de intervenção socioambiental adaptados para cada município, para cada local, onde os participantes se empoderam desse processo, e se empoderam também para estimular a adoção de outras práticas que possam levar, como eu falei anteriormente, levar ao desenvolvimento sustentável da cidade onde está sendo aplicado o SISUNE. Então, assim, eu gostaria de agradecer, fica aqui as minhas informações, e dizer que o SISUNE, nós estamos já todo estruturado, mostrando como uma prática, como uma ação, como um programa que pode funcionar, e afirmando para vocês que a gestão compartilhada, ela pode se dar. Então, foram várias experiências, várias pesquisas que confirmam essa questão. Nós temos um e-mail e nós temos também nosso Instagram, né? Dentro do Instagram vocês encontram @eulalia.araújo, vocês vão encontrar todos esses vídeos
que a gente apresentou completos, e vocês vão encontrar também outras informações. E nós vamos estar à disposição para qualquer informação e para qualquer parceria e para qualquer possibilidade de buscar em parceria, de forma compartilhada, transformar essa realidade e buscar um modelo de gestão dos resíduos sólidos que seja possível acontecer. Sabemos que 2024 é um ano difícil, né? E, ao mesmo tempo, pode ser, nós transformamos em potencialidade, porque serão as nossas eleições municipais, e daí a importância da gente bem escolher gestores públicos que estejam qualificados e com esse olhar de transformação social e ambiental para nossas localidades. E, então, é muito importante esse cuidado. Então, a gente está formando já uma turma para começar em janeiro, né? A gente quer fazer esse piloto dessa estrutura para que a gente possa vir outras vezes e afirmar de quais as possibilidades e mudanças que a gente teve que fazer ou de melhorias nesse processo, nessa proposta que apresentamos. Então, muito obrigada, gratidão. Eu não sei nem mesmo quanto tempo eu fiquei aqui, mas, assim, gratidão pela escuta, por acompanhar e pela interação direta conosco ou indireta. Gratidão, mais uma vez, à organização do seminário, do simpósio, para que a gente possa ter várias possibilidades de caminhar juntos. Gratidão.